Deus para o meu coração e eu repasso essa palavra para o seu coração também. Estamos felizes, gratos ao nosso Deus por esta oportunidade. Estar aqui na presença dEle neste momento para compartilhar uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de esperança para a sua vida e para a minha vida. Meus queridos, amados irmãos e amigos, eu venho agradecer também a cada um de vocês que estão aqui comigo nessa plataforma de YouTube. Aqueles que estão escrevendo, que já são inscritos neste canal, e aqueles que estão escrevendo. Gente, falo com vocês agora, seja bem-vindo a este canal. Que este canal possa ser um canal que você estava precisando para mudar a sua vida. Porque aqui nós não compartilhamos a nossa vida pessoal, não compartilhamos os nossos bens materiais, não compartilhamos a nossa vida lá fora, não. Compartilhamos uma vida com Cristo, compartilhamos o nome do Senhor Jesus, porque Ele deve ser levado, Ele deve ser compartilhado, porque muitos, aleluias, estão nos templos, estão, aleluias, em frente à obra, mas muitas das vezes eles não estão representando a Cristo, está representando a si próprio. Nós somos representadores de Cristo nessa terra, somos escolhidos para falar do teu nome, da tua grandeza, para compartilhar os milagres que Ele tem feito nas nossas vidas, não o carro, a casa, as bebedeiras, as drogas, não. Compartilhar a Cristo, porque Ele deve ser levado a todas as nações. Todas as nações têm que ouvir esta palavra, porque ela tem que ser pregada, ela tem que ser anunciada. A palavra nos revela que quando Noé estava fazendo a sua arca, ele anunciava que haveria um dilúvio. Deus tinha vindo e falado com Noé: Noé, irei acabar com esta geração, porque o pecado já está contaminando a mim, e eu não suporto mais pecado dos homens, vou exterminar a todos. Então Noé fala com você que você começa a construir uma arca, porque quando as águas começarem a subir, a arca vai flutuar, a arca vai navegar sobre as águas do dilúvio. Noé não recusou a ordem do Senhor. Noé acatou a ordem do Senhor e começou a construir a sua arca. A palavra nos fala que ele pegou suas ferramentas e começou a construir aquele barco, que era um barco enorme, porque naquele barco teria que caber um casal de cada espécie de animais, Noé e sua família. E nós vemos que Noé continuou, aleluias, fazendo aquela arca. E o povo zombava de Noé. A cada martelada que Noé dava, a batida do martelo soava por muitos e muitos quilômetros, anunciando o dilúvio, mas eles não davam ouvido. Ele dizia para Noé: Noé, você está doido, você está caduco, Noé. Nunca choveu, como vai chover desta vez? Você está muito velho, homem. Você está ficando caduco. E Noé não dava ouvido. E continuou fazendo a sua arca. E a palavra nos fala que quando Noé finalizou aquele barco, Deus falou com Noé: Noé, agora chame
um casal de cada espécie de animais e coloque sobre esta arca. Coloque também alimento, que vocês vão ficar muito tempo navegando pelas águas do dilúvio. A palavra nos fala que assim Noé fez. Convidou a cada casal de espécie de animais e colocando naquela arca, preparando o seu barco com alimento. E a palavra nos fala que aí veio o Senhor e disse: Noé, agora entra você na arca e sua família. Noé, acatando a ordem do Senhor, entrou na arca com seus filhos e suas noras e sua esposa. E Deus veio, trancou a porta da arca do lado de fora. E começou das primeiras gotas de água. Começou a cair os primeiros pingos de chuvas. E os homens já começaram a acordar. O povo começou a ficar, aleluias, de olhos abertos, dizendo: Noé estava certo. E começou a chover. E a chuva começou a aumentar. A água brotava da terra e caía a água de cima. E o planeta foi enchendo de água. E a palavra nos fala que a arca começou a subir, os homens ficaram desesperados, caçando refúgio, mas não tinham refúgio mais. E a palavra nos fala que eles chegavam até a arca de Noé e gritavam: Noé, abre a porta, nós estamos afogando, Noé. E Noé dizia: não tem mais jeito, já é tarde demais. Quando eu estava falando com vocês, vocês zombaram de mim. Se fosse a minha vontade, eu abriria a porta para vocês entrar. Mas a porta, quem trancou não foi eu, foi Deus. E a porta que Deus fecha, o homem não pode abrir. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus comparou a sua volta como os dias de Noé. Jesus comparou a sua volta como os dias de Noé. Naquele tempo, muitos casavam, se davam em casamento, faziam suas festas, comemoravam seus aniversários, buscava os prazeres do mundo, buscava os prazeres da carne, mas esquecia que tinha um Deus que observava tudo. Para eles era somente a terra, para eles não existia mais nada, para eles era somente os prazeres do mundo. E Jesus comparou a sua vinda, a sua segunda volta, como os dias de Noé. Ele disse na sua palavra: a minha volta será como nos dias de Noé. Muitos se casam, se dão em casamento, mas não vigia, não sabereis a hora que o Filho do Homem há de voltar. Nós temos que ficar apercebidos, temos que ficar, aleluias, vigilantes, porque não sabemos a hora que Jesus manifestará. Unicamente o Pai, Jesus disse: nem eu sei, unicamente meu Pai que está no céu, Ele sabe o dia, a hora exata, que Ele me enviará de volta, para buscar aquele que eu tenho escolhido, e aquele que tem perseverado até o fim. Aquele que perseverar dentro desta palavra, cumprindo esta palavra sem heresia, sem inventar, porque esta palavra não pode ser acrescentada nem tirada. Essa palavra tem que ser do jeito que ela é, porque essa palavra não muda. Muitos estão dizendo, teólogo, cientista, dizendo que essa palavra tem que ser atualizada, que essa palavra está desatualizada. Agora eu falo com vocês, seus teólogos que estudam a palavra para enganar muitas das vezes as pessoas. Eu falo para vocês uma coisa, aleluias. Muitos estão usando esta palavra para enganar a muitos. E aquele que acredita no homem, aquele que não olha para a palavra, vai ser enganado muito fácil. Facilmente vai ser enganado.
Porque o próprio Jesus refere e diz: maldito é o homem que confia no homem. Nós vemos que muitos estão usando essa palavra para enganar. E ai daqueles que acrescentar nesta palavra ou tirar desta palavra. A palavra de Deus, ela é atualizada a todo momento. É nós que precisamos atualizar. É nós que temos que atualizar. A palavra não. A palavra de Deus, a toda hora que nós abrimos esta mensagem, ela nos atualiza mais próximo de Deus. Ela nos leva mais próximo do Senhor. Ela nos entrega, aleluias, mais da presença do Senhor, porque nós reconciliamos. Quando nós olhamos nesta palavra, nós entendemos que somos fracos, somos pecadores, somos pó dessa terra, e o que vale é a nossa alma. Muitos humilham o próximo, muitos julgam o próximo, condena, fala mal, destrói a vida do próximo, zomba, esquecendo que ele também vai para o pó dessa terra. O que o homem não pode fugir dessa terra, a única coisa que o homem não pode fugir é da morte. Ela vem para todos. Todos vão experimentar a morte. Até aquele que Jesus levantou, que Jesus ressuscitou, depois de 4 dias que estava na sepultura, Lázaro. Jesus deu mais 15 anos de vida, mas ele teve que passar pela morte outra vez. Porque todo homem tem que ser destruído pela terra. A sua carne é destruída pela terra, porque do pó nós viemos e para o pó nós voltarás. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falo para você que agradeço a todos vocês que estão escrevendo neste canal, vocês que estão aí conosco. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, meus queridos. Vocês são grandes bênçãos do Senhor. Tem um vídeo aí, né? Uma mensagem que eu postei no YouTube, está quase com 1 milhão de visualização, né? Está quase com 1 milhão de visualização esta mensaginha que eu postei aí. Ela está postada nos shorts do YouTube. E eu tenho que agradecer a cada um de vocês que está aí nessa plataforma, nos ajudando este canal. Não a mim, mas sim fazendo para Deus, porque Ele é digno. Eu não sou digno de nada, mas sim o Senhor. Sou grato a Deus, primeiramente a Deus por tudo. Como eu já disse, eu não recebo nada das plataformas. Eu faço transmissões há 7 anos. Primeiramente eu comecei no Facebook, transmitindo o culto da igreja que eu congregava na cidade de Nova Serrana. Depois eu fui para o TikTok, fui para o Kawaii, no Instagram. E este canal tem quase 4 anos que eu abri este canal aqui no YouTube, mas esse canal se encontrava inativo. Tinha apenas 31 inscritos. E com um mês já tem quase mais de 5 mil inscritos neste canal, com 30 dias. Pouco mais de 30 dias, este canal está com 5 mil inscritos. Não para a minha glória, mas para a glória do Senhor. E todos que escrevem lá nesse canal, eu escrevo de volta no canal também desta pessoa. E que Deus abençoe grandemente vocês todos. Vocês, que Deus venha prosperar nas suas vidas. Eu tenho certeza que eu tenho bênção para vocês e para a família de vocês. Porque aquele que ouve a palavra, aquele que ajuda compartilhando esta mensagem, Deus tem plano na vida deles, Deus tem plano na vida de vocês. Gratidão a Deus primeiramente, segundo a vocês. Que esta palavra continue sendo levada através de nós todos, não só de mim, mas de nós todos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nessa tarde
meditar juntos com vocês na palavra, né? Um pouquinho na palavra de Deus, porque no finalzinho dessa transmissão quero estar fazendo mais uma oração em favor de nossas vidas, né? Vamos meditar na parábola do fariseu e do publicano. Glória a Deus. Vamos colocar outro fundo aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever, aleluias, de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus contando essa parábola. Vamos meditar, aleluias. Vamos trocar aqui. Eu ia meditar na parábola do fariseu e do publicano. Vamos meditar na parábola do juiz iníquo. A parábola que Jesus deixou é maravilhosa e é força para a nossa alma. Vamos meditar junto no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 18 e no versículo 1. Leia comigo, vamos junto meditar. E aconteceu-lhe também, e lhe contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a mim importune muito. Não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos juntos meditar nesta parábola, nessa tarde. Havia nesta cidade um juiz injusto, aleluias. Ele não temia a Deus e nem homem algum. Este juiz era um juízo duro, um juiz de coração ruim, coração mau. E a palavra nos refere nessa tarde que havia também nessa cidade uma viúva. E me conta essa parábola a nós nessa tarde, que esta viúva era perseguida. Esta viúva era perseguida por certas pessoas que incomodavam. E ela ia nesse juiz para que ele fizesse justiça por ela, para que ele tomasse providência sobre aquilo que ela estava passando, aqueles insultos que ela estava sofrendo. E ela ia ao juiz e comentava com ele: juiz, faz justiça por mim. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que essa parábola, ela não refere quantas vezes esta viúva foi até este juiz. Mas no contexto dessa parábola, nos faz entender que esta viúva foi por muitas e muitas vezes até este juiz.
E ele se sentiu importunado por esta viúva. Ele se sentiu, aleluia, atormentado por esta mulher viúva que o perseguia pedindo justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E este juiz era um homem duro, um homem que não temia a Deus nem homem algum, ele não respeitava. Lembrando que é a parábola que Jesus o contou, e essa parábola nos reflete nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Faz justiça contra os meus adversários. Ela pedia para que o juiz fizesse justiça contra os adversários dela, para que deixasse ela em paz. Louvado seja o nome do Senhor. O juiz, um dia, ele pensou direito e tomou uma decisão. Ele, refletindo sobre o pedido, inúmeros pedidos daquela viúva, ele amoleceu seu coração. Ele amoleceu seu coração. E por algum tempo não quis. Por algum tempo o juiz não quis dar ouvido àquela viúva. Louvado seja o nome do Senhor. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Ele tomou a decisão. Ele refletiu e agora ele começou a pensar: vou acatar o pedido desta mulher viúva que me atormenta com seus pedidos de justiça e vou fazer justiça por ela. Aquele juiz, homem do coração duro, coração mau, agora se encontra com o coração amolecido por aqueles pedidos daquela mulher viúva. Louvado seja o nome do Senhor. E disse ao Senhor: ouve que diz o injusto juiz. Disse Jesus: ouve o que diz o injusto juiz. Jesus fala que volte atrás nessa parábola e veja o que diz o injusto juiz. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a me importunar. Agora Jesus disse aqui: e disse o Senhor, ouve que diz o juiz. O juiz amoleceu seu coração. Ele acatou pedidos, inúmeros pedidos daquela viúva. E agora ele começou a refletir: essa mulher me importuna. Essa mulher está sofrendo com certeza. Eu vou tomar providência. Eu vou acatar os pedidos desta mulher e agora eu vou fazer justiça por ela. E aquele juiz se encontra agora de coração amolecido. Este juiz agora se encontra, aleluias, com coração de amor, de paz, para ouvir os pedidos daquela mulher que com certeza era uma mulher, aleluias, indefesa, que era atormentada e perseguida. E agora o juiz toma a decisão de fazer justiça por ela. E agora nós vemos que Jesus acaba de dizer, finalizando nessa parábola, dizendo: louvado seja o nome do Senhor. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles. Agora Jesus vem e refere a Deus. Jesus agora vem e refere: e Deus não fará justiça? Se aquela viúva pediu para esse juiz mau, esse juiz que não temia a Deus, nem os homens ele respeitava, ele não foi
duro até um ponto, mas ele chegou a um ponto que ele amoleceu e acatou o pedido desta viúva. Imagina agora, meu Pai, vocês que clamam por ele dias e noite, mesmo que seja tarde, para com eles. Porque muitos clamam a Deus e dizem: está demorando demais, Senhor. Eu já pedi a Ti, está demorando, porque muitos não têm paciência. Nós temos que ter paciência, temos que pedir ao Senhor e entregar a Ele com fé, porque Ele fará tudo no seu tempo. Jesus dizendo aqui, aleluia: se Deus não fará justiça com os seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. Agora nós vemos que Jesus finaliza esta parábola dizendo: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. No tempo que nós estamos vivendo, as pessoas estão perdendo a esperança. As pessoas não acreditam mais que Jesus vai voltar, que vai acontecer algo. Gente, nós não podemos afirmar o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Não sabemos se é daqui 1 ano, se é daqui 1 dia, 2 dias, 1 minuto, 1 hora, ou se é daqui 1 milhão de anos. Nós não podemos afirmar, porque nem o próprio Jesus sabe, não os anjos sabem, mas sim o Pai. Só que nós podemos olhar para uma coisa nessa tarde e entender. Às vezes nós não podemos ver com nossos olhos, com este corpo que nós estamos agora, a volta de Jesus. Porque nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos de uma coisa, que a cada segundo, que a cada minuto, que a cada hora, que a cada dia, que a cada ano, semana que se passam, nós estamos chegando por fim. Nós estamos caminhando para o fim de nossas vidas. A única coisa que nós temos a certeza, que o homem tem a certeza nessa terra, é da sua morte. Porque as outras coisas, o nosso Deus sabe. Ele sabe o dia de amanhã. Ele sabe o que vai acontecer comigo daqui 1 hora, daqui 2 horas, com você também Ele sabe. Só que nós sabemos uma coisa, Deus deixou para nós sabermos, que nós todos caminhamos para o fim da nossa vida. E nenhum homem nessa terra, ele pode ser rico, pode ser milionário, bilionário, pode ser dono de milhares e milhares de hectares de terra, pode ter os melhores carros de luxos, mansões, piscinas, pode ser dono de praias paradisíacas, pode ser dono de tudo, de aviões, de helicóptero, de lojas, de estabelecimento, ou de bairros inteiros de cidades. Mas uma coisa ele não é dono: a sua vida. Uma coisa o homem não pode dominar: a vida, porque a vida é dele, e a ela pertence a ele, e chegará um momento que ela voltará para ele. Nós podemos refletir nessa tarde que os homens vivem, muitos e muitos homens nessa terra, eles vivem com coisas que não vai morrer. Eles ajuntam tesouros e mais tesouros, riquezas e mais riquezas, mas eles esquecem de uma coisa, que Jesus disse: não ajunteis tesouro neste mundo, aonde a traça e a ferrugem destrói,
mas junteis tesouro no céu, porque lá é para a eternidade. Neste mundo nós somos passageiros. Neste mundo nós somos peregrinos nessa terra. Nós não pertencemos a este mundo. Como Jesus falou com Pilato, quando ele estava sendo interrogado por Pilato, Jesus disse para Pilato, quando Pilato perguntou para ele: você na verdade é o rei dos judeus? E Jesus disse para Pilato: é você quem diz, o meu reino não é deste mundo. Nós também podemos dizer, o nosso reino não é neste mundo. Nós não reinamos aqui para sempre. Todo homem, toda mulher é emprestado a este mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos vendo que a fé das pessoas está se acabando. Jesus, quando ele fala da sua volta lá em Mateus 24, ele fala uma mensagem que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito iria se esfriar. E quando o amor se esfria, a fé também vai. Porque é três que andam juntos, de lado a lado: o amor, a fé e a esperança. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito iria se esfriar. E quando o amor se esfria, Jesus não refere somente o amor a Ele. Jesus refere o amor entre marido e mulheres, filhos e pais, mãe e filha, amor entre os irmãos, amor entre os amigos, aqueles amigos que antigamente eram amigos de verdade. Hoje ninguém tem amigo de verdade. O amigo que você tem no local que você trabalha, muitas das vezes na empresa que você trabalha, ele quer puxar o seu tapete. Ele não quer que você sobe de cargo. Ele não quer que você se conquiste algo. O homem, infelizmente, estão vivendo nessa terra com amor ilimitado. Um amor limitado, um amor que está se acabando, aos poucos se esfriando e multiplicando a iniquidade. Como este juiz iníquo, um homem duro, um homem frio, que não temia a Deus nem respeitava os homens. Mas Deus muda. Como este juiz mudou o seu coração. Ele ouviu os pedidos da viúva. Deus também muda o coração de qualquer um de nós. Por mais duro que ele seja um coração de pedra, Deus transforma no coração de carne. Porque Ele é o Deus das causas impossíveis. Aleluia. Meus amigos e irmãos, vamos refletir cada dia mais nesta palavra. Como eu disse, a única certeza que nós temos é que nós se caminhamos a cada minuto que se passa para o fim da nossa vida nessa terra. E Jesus falou, no penúltimo sinal da sua volta, Ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai se esfriar. Mas ainda não é o fim é este: quando essa palavra for levada nos quatro cantos, nos quatro ventos dessa terra, aí virás o fim. Vamos continuar firme. Vamos continuar firme. Porque a única certeza que nós sabemos é do nosso fim, da nossa morte. Se Jesus vier e nós estivermos com a vida
maravilhoso será. Mas se ele vier, nós não tivermos mais neste mundo com a vida, nós ressuscitaremos, porque diz a palavra que os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão num novo corpo e vai ao encontro com Ele. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que morre em Cristo, ele não morre, ele dorme. Ele dorme, ele descansa com Cristo. Vamos refletir nessa tarde, porque Jesus te ama com um amor incomparável. Talvez o amor de seu pai carnal não seja nem a terça metade do amor que Jesus te ama, o amor de sangue, o amor de sangue derramado, de dor, de humilhação, de injustiça, porque Jesus foi condenado injustamente pela crueldade dos homens, mas tudo isso tinha que acontecer para que Jesus ressuscitasse ao terceiro dia, para nos fazer entendermos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que é possível, sim, é possível. Por mais que muitos achem difícil caminhar por este caminho, enfrentar as lutas, as perseguições e continuar no caminho de Cristo. Mas é possível, porque Jesus nos ensinou. Jesus nos deu a lição que não é impossível. Por mais que seja difícil as tribulações, a humilhação, que muitas das vezes nós enfrentamos neste mundo, porque Jesus mesmo disse: o caminho é estreito, aquele que não quiser passar por este caminho nem precisa vir, porque o caminho é estreito. Agora aqueles que querem a vida de glória na terra, procuram o caminho de porta larga, o caminho de prazeres do mundo. Este é o caminho de porta larga. Muitos vão procurar por este caminho. Jesus disse: o caminho estreito, são poucos que vão entrar por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos pegar essa mensagem para nós nessa tarde, né, gente? Vamos refletir, porque nós sabemos de uma coisa: vale muito a pena, por mais que as lutas são grandes, mas as lutas é passageira. As provas vêm e vai, e a cada uma vencida serve de fortalecimento para a nossa caminhada. A cada luta que vem se torna como uma vitamina, como um aprendizado, para nós podermos caminhar mais firme, mais forte. A nossa alma se fortalece com as lutas, o nosso espírito se fortalece com as provas. As lutas se tornam como um exercício para a nossa alma, um exercício para nosso espírito, que a qual fortalece, para nós não desanimarmos, mas sim olhar para Cristo com mais firmeza, com os olhos atentos a Ele, porque é nele que nós alcançamos, aleluias, a paz verdadeira, a luz verdadeira e a salvação para nossas almas. Deixa essa mensagem nessa tarde. Vamos estar concluindo nossa transmissão. Quero orar mais um pouquinho para nós agradecer a Deus por este momento, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade de nós termos entrado aqui neste domingo, né? Hoje nós não entramos aqui nas outras plataformas. Hoje foi muito corrido para mim, né? A minha esposa foi para casa da mãe dela e hoje eu tive que fazer tudo hoje em casa, né? E hoje não deu para mim estar entrando aqui nas outras plataformas, mas entramos aqui no YouTube para a glória do Senhor. E quero estar entrando aqui mais vezes durante a semana, quem sabe,
as 2 vezes por semana. Deus sabe todas as coisas, está nas mãos dele, né? Eu só agradeço a cada um de vocês que entra conosco e peço a você que nos ajude aí, nos ajude a compartilhar, nos ajude a levar a mensagem de Cristo, porque você não está aqui à toa neste canal. Se você está aí, é porque Ele tem chamado você, Ele tem tocado em você de qualquer jeito, de qualquer forma. Ele tem tocado em você de qualquer forma, porque você não está neste canal à toa. Que Jesus tem um plano para a sua vida e para a sua família. Vamos orar para nós estar encerrando a nossa transmissão. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Toda honra, toda glória a Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, neste momento, aqui na Tua presença, mais uma vez, eu venho te agradecer por esta oportunidade, por este momento de estar aqui, Senhor, na plataforma do YouTube, com os meus irmãos, amigos que estão aí do outro lado dessa tela. Aqueles que estão na sua residência, aqueles que estão nos seus carros, nos seus automóveis, que o Senhor visite agora, Pai. Derrame sobre eles a Tua graça, a Tua bênção e a Tua misericórdia, sobre este homem e sobre esta mulher, esta criança, que o Senhor possa vir fortalecer, fortificar espiritualmente, amolectar este coração, como o Senhor amoleceu o coração deste juiz iníquo, um juiz de coração mau, mas foi transformado, e ele ouviu os pedidos da mulher viúva, porque nada é impossível para o Senhor. Pai, o Senhor diz na sua palavra também, como aquele juiz amoleceu o coração. Imagina o Senhor, que é um Deus de amor, que é um Deus que ama teus filhos e tuas filhas de uma certa maneira, que o Senhor deu seu Filho unigênito para morrer na cruz. E como o Senhor não ouve as nossas orações, com certeza o Senhor ouve os nossos pedidos, porque o Senhor é o Deus da justiça. O Senhor é o Deus da justiça, o Deus de amor, mas também de justiça. Que o Senhor nos fortalece para irmos em frente nesta caminhada. Que o Senhor entre no coração deste homem e desta mulher, transforme esta família, repreendendo o espírito da traição, o espírito do adultério, o espírito da prostituição, seja repreendido no nome do Senhor.